Opa, eu sou o Gudoki e no vídeo de hoje, galera, a gente vai desenhar alguns cenários e eu quero dar algumas dicas valiosas para vocês de como desenhar cenários, bons ambientes para seus personagens, ou então só se você quiser desenhar cenários como os que eu vou fazer aqui hoje com vocês. Então, se você caiu aqui de paraquedas e não conhecia o canal, se inscreve aí que eu posto vídeos de arte praticamente todos os dias. E não se esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, que isso é muito importante pro canal, galera. Agora sim, bora lá pro Photoshop. E bom pessoal, estamos aqui no Photoshop para fazer os nossos cenários no nosso Daily Draw de hoje. E hoje eu quis fazer algumas coisas diferentes. Normalmente eu desenho bastante personagens dos dailies, porque é a coisa que eu mais gosto de desenhar mesmo. Mas de vez em quando dá sempre uma vontadezinha de desenhar cenários. Na maioria das vezes eu pego uma imagem para fazer uma pintura desses cenários, mas não foi o caso de hoje. Os cenários de hoje, eles são meio que de cabeça, assim, eu tava meio que fazendo um freestyle ali das coisas que a gente tava desenhando, e eu comecei fazendo 3 sketches, tava querendo ver se isso ia funcionar, sabe, de sentar e fazer alguns sketches, pra ver se eu ia gostar de algum desses cenários. Acabou que eu não gostei tanto, assim, desses cenários, eles tinham um potencial, sabe, se eu realmente quisesse pegar pra pintar depois, mas eu fiz meio que só pra ver o que ia dar, pra aquecer a mão, pra ver se saía alguma ideia bacana, e acabou que não saíram tantas boas ideias assim. Então depois que eu fiz esses 3 cenários, eu já pulei pra fazer algumas pinturas mesmo, que foi aonde eu fiquei. Eu gosto bastante de pintar e ultimamente eu tô querendo fazer mais pinturas. Eu não tô muito afim de fazer sketches e rascunhos, eu tô mais a fim de colocar cor, então eu já fui diretão para essas pinturas, que foi onde eu fiquei até praticamente o final do vídeo, né? Eu fiquei fazendo esses 2 cenários que ficaram muito legais e eu tirei algumas informações bem interessantes que eu quero passar para vocês. A primeira delas é de pensar no todo. Isso daí é algo que eu tô cansado já de falar, eu praticamente falo toda vez, mas é porque sempre eu acabo percebendo algo diferente com relação a isso. Hoje, quando eu fui fazer esses 2 cenários, especialmente esse primeiro, eu tava fazendo meio que conforme eu tava gostando ali, então eu tava colocando algumas cores que eu achasse legal, eu desenhava alguns ambientes que eu achasse bacana, não fiz muito um planejamento, e uma coisa que com certeza marcou bastante foi eu não planejar as cores de cada uma dessas cenas, porque como que eu penso, pelo menos, né, na hora de fazer meus cenários? Eu penso em vários planos, porque cenários é bem isso, você vai se distanciando e você vai acabando vendo outros planos. Então, por exemplo, você vai ter uma montanha na frente, e aí se você for se distanciando mais profundo, você vai ver mais montanhas, e se você for mais profundo ainda, você vai ver mais e mais montanhas, até você chegar no céu, né, que vai ser meio que a parte final dessas camadas de lugares. Eu costumo pensar assim, porque me ajuda a organizar as cenas, e particularmente falando, isso sempre me ajudou, eu sempre pensei dessa maneira. Mas quando eu tava fazendo nesse daí, apesar de eu ainda estar pensando, né, nesses esquemas de camadas, qual camada vai ficar na frente, qual montanha que vai ficar atrás, eu acabei meio que esquecendo de pensar nos valores, porque isso é muito importante. Quando a gente vai fazer, por exemplo, a parte mais da frente, normalmente a gente faz essa área um pouco mais escura, e conforme a gente vai se distanciando, essa área vai ficando mais e mais clara, até chegar num ponto que vai ficar bem azul clarinho, por causa da pressão atmosférica que acontece. E essa dificuldade, ela apareceu nessas artes porque conforme eu ia fazendo, eu não estava levando muito em consideração essas cores. Eu estava mais fazendo conforme eu ia gostando. Então tinha áreas no céu que eu deixava um pouco mais escura para dar um certo contraste. Outras áreas eu deixava um pouco mais claro, e especialmente nessa primeira arte onde tinha várias montanhas, isso foi ficando um pouco difícil de lidar, tanto que eu quase que deletei essa arte, sabe?
porque eu não tava gostando tanto assim de como tava ficando os contrastes, eu não tava também sabendo como que eu corrigiria essas partes, então eu quase que deletei, apesar de que ficou bem legalzinho, mesmo com os contrastes não tão bons assim, mas é que eu tenho essa questão, sabe? Porque quando eu acabo que não consigo ver contrastes bons, não fica muito da maneira como eu gosto de fazer, eu acabo meio que perdendo o interesse em continuar fazendo essa peça, né? Eu cheguei a comentar com vocês sobre desistência no vídeo anterior, e eu senti bastante nessa cena aqui também. Eu quase que joguei fora esse primeiro sketch, mas eu decidi deixar, e aí no outro dia eu acordei e fui dar uma olhada nele, e eu consegui meio que reverter essas coisas que eu não tava gostando tanto assim. Inclusive, isso daí é uma parada muito interessante, né? Às vezes, se você dá um tempo, dá uma descansada, for fazer outra coisa, for jogar algum jogo, quando você volta, você acaba vendo de uma maneira diferente, né? Aquilo que você estava tendo dificuldade, aquilo que você não estava gostando tanto assim e não estava sabendo resolver. Eu sinto que nesse primeiro dia, nessa primeira parte do desenho, eu estava muito estressado e eu não estava conseguindo enxergar as coisas direito. Foi só eu tomar um tempinho para descansar que depois ficou bem mais tranquilo, o resultado começou a sair bem mais rápido e de uma maneira que eu tava gostando mais. Para finalizar, eu fui fazer um outro estudo, né, de um lugar mais laranja, e como vocês podem ver, eu comecei de uma maneira diferente. Eu comecei fazendo por pouquinhos, né? Eu comecei fazendo realmente sem planejar tanto assim, sem fazer todo o layout primeiro, e eu fui focando mais individualmente em uma pedra. Eu falei, eu vou sentar aqui e eu vou começar a fazer esse cenário a partir de uma pedra. Eu quero pintar só uma pedra para ver o que vai dar. E aí eu comecei a crescer em cima disso, né? Comecei a adicionar outras pedras, adicionei uns calanguinhos, fui adicionando coisas, né, para fazer a pintura ficar mais completa, porque só uma pedra não dá para fazer um cenário. E conforme eu fui fazendo, fui gostando bastante. Esse é um estilo de pintura que eu gosto muito, né, de começar realmente com bem poucas coisas e crescendo a partir disso. E eu gostei muito de produzir essa arte, apesar de que ela tem muitas falhas também. Essa parada que eu falei do fundo ser mais claro e aí foi escurecendo conforme foi indo para frente, foi algo que eu não consegui tanto assim colocar nessa arte, mas eu gostei muito de pintar ela. O resultado tem algumas falhas, mas é muito interessante isso, né? A maneira como a gente pinta, às vezes é mais legal, às vezes não é. Isso não tem nada a ver com o resultado em si. O resultado pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo, mas se no processo você não gostar tanto assim da maneira como você está desenhando, da maneira como você vai estar pintando, isso vai interferir em como você enxerga aquela arte. É muito legal de prestar atenção nesse tipo de detalhe que acaba acontecendo conforme a gente vai pintando. E o resultado final desse nosso Daily Draw de cenários de hoje ficou assim. E bom pessoal, esse foi o nosso desenho diário, desenhando alguns cenários, fazendo alguns sketches e pintando algumas montanhas. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, galera, não se esquece de se inscrever no canal e entra no nosso Discord que tá aqui na descrição, onde a gente conversa sobre arte, a gente mostra as artes que a gente tá fazendo. Isso ajuda bastante a se inspirar no dia a dia quando se trata de fazer arte. Muito obrigado por você ter assistido até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!